que eu sinto mais saudade do minuano, primeiro do minuano, né? De ter parado, mas principalmente da amizade, do companheirismo, da dedicação. Então isso eu sinto saudade, desse companheirismo que nós tínhamos no minuano. Isso eu não vou esquecer nunca, de todas as pessoas que passaram pelo minuano. Meu nome é Ayrton Tim. Desde colégio, desde criança é conhecido como Tim. Nós tínhamos a ideia de criarmos um grupo que dançasse não só as danças tradicionais do Rio Grande do Sul. E a partir dessa ideia a gente começou a nos reunirmos, entre aí uns 10, 12 pessoas, e a gente acabou então criando esse grupo com uma proposta nova, uma proposta diferente, uma proposta inovadora em termos de criatividade, de elaboração de dança, elaborar melhor as danças. Tanto é que eu vou dizer uma coisa assim, nós criamos em cima das coreografias, das músicas tradicionais, nós criamos coreografias. E aí a gente evoluiu para danças, primeiro nós fomos para danças argentinas, depois a gente partiu para danças surenhas, né, que são danças bolivianas, danças uruguaias. Eu não me lembro se fui eu ou o que é que a gente lançou o nome minuano, né? Aquilo parece que ele caiu, né, como a luva, não se discutiu. Foi uma coisa, até me arrepiei agora, foi uma coisa que é o natural, sabe? Porque aí a gente tinha aquela história do vento, do temor, da história do índio, e aí a gente disse exatamente o contrário. Em vez de trazer maus agouros, esse minuano vai trazer bons agouros, vai soprar forte, e era o que nós queríamos, um nome forte, um nome que pegasse. A gente tem um grupo e onde é que vai ensaiar, né? Qual é o lugar? Vamos para as garagens. Um dia nós vamos na garagem de alguém e começamos a ensaiar nas garagens dos pais, dos integrantes nossos, né? E aí o Zeca, meu finado sogro, né, que era um abnegado, a família dele toda, a Nena, a Fernanda, que infelizmente a Fernanda foi uma das grandes dançarinas nossas, também a gente acabou perdendo a Fernanda agora, 30 e poucos dias atrás aí, e a Fernanda foi uma batalhadora, tinha a Tatiana, que era pequenininha, né, e aí o Zeca, não, quer ensaiar aqui, vamos. E o Zeca era gaiteiro, tocava e tal, né, adorava uma gaita. Da garagem nós já saía pra calçada, né, porque o grupo começou a crescer. Em vez dos integrantes ganharem, nós pagávamos para dançar. Os pais tinham uma mensalidade, já acabou criando um grupo como qualquer outra entidade tinha uma mensalidade. Nós tínhamos as pessoas abnegadas, né? Os nossos pais, os familiares nossos que se envolviam, né? Que nos doavam, né? Material, algum recurso financeiro, alcançavam. Nós fizemos a festa italiana. O grupo nós começamos a criar a boia campeira, né, que nós fazíamos o surtido campeiro, o entreveiro campeiro, que era várias comidas no salão paroquial, e isso nos dava um recurso financeiro bastante grande. A gente fazia algumas rifas, mas a dedicação do grupo fazia com que todos nós trabalhássemos em função do grupo, em fazer evento para que a gente diminuísse os nossos custos financeiros. Então esse foi assim o aporte financeiro mesmo do grupo, era a força que o grupo tinha no nome do grupo e os eventos com bastante seriedade e bastante compromisso. E aí a gente acabou ali com o seu Emílio Kowalski, que tinha um moinho que saía para Trijuí ali, a gente acabou alugando aquela sede e nós tornamos ali a sede. Enquanto isso, aí sim, aí nós já tínhamos a nossa sede, já não incomodavam mais na cidade em termos de barulho, porque nós chegamos a ensaiar a partir das 11 horas da noite até 1, 2 horas, porque as pessoas estudavam e a gente precisava ter um horário estendido. Veja bem, no centro da cidade, nós tocando gaita e música até 1, 2 horas da manhã, e todos iam com a maior alegria. Tanto é que o pessoal saía às 11 horas da noite para ensaiar, e nós ficávamos às vezes até às 2 horas da manhã. Até que a gente conseguiu, com a prefeitura, a cedência de um terreno em frente ao cemitério e construímos uma sede própria nossa. Nós construímos a nossa própria sede lá.
O grupo também, as pessoas que integravam o grupo tinham uma facilidade de assimilar, de discutir. Claro que a gente, às vezes, eu levava um passo, um ou outro sugeria, ó, vamos mudar aqui, vamos fazer isso, e a gente sempre aceitou isso. Nós podíamos não observar muito as cores, até porque em uma oportunidade a gente foi, o grupo está usando camisa vermelha, bota branca, mas nós tínhamos um objetivo que era a apresentação do grupo, era o visual, mostrar quem era o grupo, mas nós preservávamos os costumes, né? A bombacha larga, a bota, a camisa, o lenço, o vestido de prenda, a saia, a bombachinha. O grupo sempre caracterizou. E as outras roupas são pesquisas. Nós temos roupas autênticas, né? Bolivianas, com toucas de crochê, de tricô, como elas eram. As roupas argentinas, os chiripás argentinos, tudo eram pesquisas. Nós pesquisávamos. As botas eram feitas ali com o Daltro, depois o Mica. Os tecidos nós comprávamos ali. Costureiras, eram costureiras locais, pessoal da cidade que fazia as nossas roupas. A gente levava um modelo, levava lá e esse pessoal confeccionava para nós as roupas, que era conseguido através dessas promoções que nós fazíamos, né? O grupo deve ter tido 2, 3 tipos de pala, 4, 5 tipos de bombacha, 3, 4 tipos de vestido de prenda, roupas argentinas, nós tínhamos 2, 3 tipos de saias, as roupas bolivianas, chapéus, enfim. Quando nós fomos para a Itália, nós chegamos a fazer por cima da roupa gaúcha algumas peças de roupa carnavalesca, né? Que a gente apresentou o carnaval, nós apresentamos a Aquarela do Brasil, né? A gente teve uma certa dificuldade até nós conseguirmos fazer as nossas primeiras apresentações. E o grupo mostrar que ele não estava desvalorizando a cultura gaúcha de forma nenhuma, mas estava trazendo uma proposta inovadora. Então esse foi um dos grandes desafios nossos, tá? Quebrar esse paradigma e aí sim entrar com o que era a nossa proposta. E essa proposta realmente, eu sou muito feliz em dizer que todos os integrantes do grupo, que eu não canso de agradecer, porque o Minuano só existiu porque nós tivemos aquelas pessoas ali dentro do grupo, todos os integrantes, inclusive pessoas que já partiram, nós tivemos várias, né, pessoas que partiram, que nos deixaram o grupo, mas que eles, desde o surgimento até o término do grupo, as pessoas que vieram para o Minuano, elas vieram com a convicção de que tínhamos um compromisso muito sério com a cultura gaúcha, com a sociedade santo-augustense principalmente, e com a cultura do estado. Eu acho que isso foi o fator determinante do grupo. Começaram a surgir convites, né? A gente começou a apresentar em alguns municípios já da região, ali na volta. Eu vou dizer assim, ó, uns momentos marcantes para nós, quando nós fomos a Sorriso, Mato Grosso, um evento fantástico lá. São Paulo, então, Presidente Prudente, Santo Anastácio, Presidente Epitácio, que nós fomos um festival, rodeios. Nós tivemos em São Paulo uma apresentação lá num palco, num público de um rodeio country deles, que nós estamos levando a nossa cultura gaúcha e a cultura latino-americana, com mais de 10 mil pessoas nos assistindo. Fizemos em museus, para pesquisadores, historiadores, onde inclusive perguntaram sobre a nossa cultura. Nesse meio tempo também a gente foi convidado para apresentar alguns festivais na Argentina, no Uruguai, de apresentação. Então a gente começou a viajar dentro do Brasil e na América Latina, levando a cultura. Inclusive fomos muito elogiados na própria Argentina quando apresentamos as danças argentinas, né? E aí vale ressaltar, voltando um pouquinho, que nesse meio tempo, quando o grupo começou a crescer e começaram a surgir convites, a gente foi em busca de pessoas mais profissionais. Aí nós trouxemos o Elton Baltezão, que era de São Cepé. O Elton conhecia o Neuci Morales Soria, que é um uruguaio, que infelizmente também já nos deixou, né, já partiu, mas o Neuci contribuiu muito. Além do Neuci ser um excelente músico, ele era um dançarino e conhecia muito do folclore também. O Neuci contribuiu muito nessa questão de nós entrarmos nesse festival, entrarmos nesse folclore latino-americano. Então essa parcela latino-americana se deve muito em função do Neuci e do Elton, né, de terem trazido isso, porque era o que nós buscávamos. Então o grupo começou a construir essa busca, não que nós não tivéssemos pessoas dançarinas em Santo Augusto, sim, tínhamos, mas não com esse conhecimento latino, com toda essa bagagem.
O Neuci, como eu disse, além de ser um excelente músico, ele nos trouxe a boleadeira, nos trouxe vários tipos de danças, né? Os malambos que a gente dançava, os malambos, enfim. Pessoas que estavam ali, os dançarinos do grupo, os músicos do grupo, o Francisco, o Juca, o Antoninho, várias pessoas, o Luciano, várias pessoas que passaram pelo grupo, o Marcos, conforme eu vou lembrando, o tio Rios teve uma importância. O tio Rios é um castelhano brasileiro, ou brasileiro castelhano, que também tinha um conhecimento muito grande da música latino-americana, e isso contribuiu muito. Então, o Paulo Sax, que era um percussionista fantástico, né? Então, eu acho que essas pessoas que tinham um conhecimento grande, um profissionalismo grande, também entenderam a proposta do grupo. O motorista normalmente era eu, o Quixé e o meu irmão, o resto não dirigia isso. Essa alegria da gente poder ir todo mundo junto, você imagina assim, ó, você botar 6, 8 prenda, mais 6, 8 peão com gaita, com violão dentro de uma Kombi, para você ir para um baile, botar dentro de uma carroceria, de uma S10, de uma F1000 com a toldinha em cima, e nós ia cantando a estrada inteira e voltava cantando a estrada inteira, né? Então, e aí quando claro, que aí quando as viagens fora, né, aí a gente locava ônibus, ou às vezes a prefeitura disponibilizava um ônibus. As acomodações no início era todo mundo em barraca também, né? Dormia, era a barraca das prendas, a barraca dos peões, a barraca dos pais, nós acampávamos. Aí depois nós já começamos a ir para o hotel. Então a gente foi concorrer num rodeio de Santa Rosa. E aí tinham lá vários grupos de dança, né? E na oportunidade, infelizmente, a gente, por somatório dos jurados, nós não fomos o primeiro, nós ficamos em segundo lugar. Teve um outro grupo que também se destacou e recebeu o primeiro lugar. Muito bem, a gente voltou para Santo Augusto e tal. Tocou o telefone da minha casa, minha mãe atendeu, ela se identificou como Dona Lourdes Reis. Ela era a coordenadora do COF, que é um departamento da Unesco, responsável pela organização dos festivais internacionais de folclore. E essa Dona Lourdes, então, falou que ela tinha gostado muito da apresentação nossa e que ela precisava de um grupo do Rio Grande do Sul, um grupo do país, para participar de um festival internacional que seria na Europa. E eu acabei indo a Santa Rosa, fui a Santa Rosa, e ela disse que tinha interesse de que nós levássemos as danças nossas. Mas para isso nós precisaríamos aprimorar algumas coisas, e ela nos deu uma série de quesitos que a gente precisava aprimorar. O grupo entendeu a proposta, tanto é que daí nós ensaiávamos praticamente todos os dias, porque nós precisávamos fazer num prazo de 15 dias, vejam bem, nós tínhamos 15 dias para fazer uma filmagem com os recursos que existiam na época. Levamos um domingo inteiro filmando dentro do clube para mandar esse videocassete. E a gente mandou esse vídeo, então, e aí ficamos, né, naquela expectativa. E passados-se 40, 50 dias, uma noite, tocou o telefone lá em casa, dizendo que nós tínhamos sido aprovados para participar. Agora me emocionei, né? Nós tínhamos sido confirmados para participar no Festival Internacional de Folclore que aconteceria na Europa, com sede na Itália, em Gorizia, que seria a sede. E começamos a ensaiar, né? Nós começamos a anunciar, botamos o carro de som na rua, botamos na rádio, que o grupo iria apresentar para a comunidade santo-augustense dança, todo o espetáculo que nós estaríamos levando para a Itália. Gente, a gente quase lotou o ginásio em Santo Augusto. Aí nosso grupo já estava muito forte nisso, né? Então, com entrada, com saída, com gente, com o Neuci, com o Elton, os músicos, né? Nós tínhamos aí quase 5, 6 músicos, né? Cantando, e a gente quase lotou o ginásio. Aí entraram 2 municípios que foram fundamentais para que a gente usasse, o município de Santo Augusto, né, que nos deu um aporte financeiro através da administração, da Câmara de Vereadores, e a Prefeitura de Chapeta também, que também comprou a ideia, também nos deu aporte financeiro, também nos colocou um ônibus. Saindo de Santo Augusto em 88, num ônibus cedido pela Prefeitura de Chapeta, nós com mala, com roupa, 4 baús enormes de roupa que nós levávamos. Dentro do baú tinha facão, tinha adaga, tinha tudo que nós levávamos. 12 horas de voo, imagina, nunca tinha chegado. O máximo que nós tínhamos andado era de ônibus, né? Chegamos em Milão.
E nós tínhamos o Neuci, que falava espanhol, né? Que aí também nos ajudava. Mas claro, chegamos lá muito organizado, o festival, as pessoas nos aguardando com o nosso nome do grupo, um ônibus à disposição, porque nós então chegamos em Milão e fomos de ônibus até a Gorizia. Mais 6 horas, foram 12 horas de voo, mais 6 horas dentro de um ônibus de Milão a Gorizia. E aí a gente foi para o festival em si, então foram várias apresentações, ginasião, estacionamentos, na rua, nós viajamos para outras cidades, o público depois tinha a Fiesta La Plaza, né? Era a festa na praça, e o pessoal viu e o Charles chamou, na época o Paulo, o Neuci, coisa para ir para cima do palco. Gente, nós tocamos 2 horas, a praça caiu no samba conosco. O Francisco foi para cima do palco, eu fui pro bumbo, né? A gente tinha as cachetas do samba, nós levamos a instrumental e a gente foi para cima do palco, a praça enlouqueceu. Nós tivemos um dia de descanso nosso, né, que a gente foi, aí nós passeamos em Veneza, a gente foi conhecer Veneza. Outra coisa que nos motivou muito, a questão do folclore, então, nós fomos muito elogiados, porque até então a dança gaúcha ela não era conhecida. A gente foi muito elogiado pelos sapateios nossos. E além da chula e das danças sapateadas, a gente, como eu disse, levou o malambo também, que é um folclore argentino, né? Então, essa agilidade, essa habilidade, como eles postaram no jornal, a habilidade das gambes, que das pernas, né, dos homens, deu uma ênfase diferente para a nossa dança. Eu acho que tudo isso foi muito determinante para esse sucesso que foi o Minuano nessas viagens, né? A exemplo disso, no ano seguinte a gente foi para os Estados Unidos, né? Estados de Utah, Idaho, já foi um grupo mais reduzido, o grupo foi muito bem aceito também, a Dona Lourdes também encaminhou isso, né? Nos Estados Unidos, também o grupo teve um destaque muito forte. Nos Estados Unidos já as pessoas foram alocadas nas casas das pessoas, o grupo já se dividiu. O contexto geral de ambas as viagens, o festival, ele tem o seu próprio programação, então ele não muda muito de um país para outro. O que muda são essas diferenças de cultura. Bom, a volta, como eu disse, então, a gente saiu de Roma, nós saímos de Porto Alegre a Milão e o embarque Roma a Porto Alegre. Quando chegamos em Santo Augusto foi uma festa, o pessoal preparou uma recepção fantástica para nós. Chegamos de noite, carreata, desfile, churrasco. Aí mudou aquele conceito de convidar o grupo para ir lá apresentar em troca do churrasco e da cerveja do pessoal. O pessoal começou a perguntar quanto é que o grupo cobrava para fazer um espetáculo. O que eu sinto mais saudade do Minuano, primeiro do Minuano, né? De ter parado, mas principalmente da amizade, do companheirismo, da dedicação. Não tinha problema em ensaiar às 11 da noite, não tinha problema em dizer tu vai cuidar da portaria, tu é responsável por isso, né? Olha, pessoal, cada um tem que providenciar a sua bota, cada um tem que providenciar seu vestido de prenda, as meninas fazendo cartaz, fazendo esse comprometimento, essa amizade que nós tínhamos. Então isso eu sinto saudade, desse companheirismo que nós tínhamos no Minuano. Isso eu não vou esquecer nunca de todas as pessoas que passaram pelo Minuano. Bom, pessoal, para finalizar, primeiro assim, ó, a todos os integrantes do grupo, pais, mães, os que já partiram, os que estão aqui conosco, só tenho uma coisa para dizer para vocês: carinho, o respeito, o carinho e a admiração que eu tenho por cada um de vocês, de tudo que fizeram por esse grupo. O sucesso do Minuano só foi porque vocês contribuíram para isso. Vocês se doaram, vocês se dedicaram. Desculpa que eu me emocionei, mas é uma questão realmente de dizer para cada um dos integrantes do grupo que vai assistir esse documentário que todos vocês deveriam estar aqui. Tá? E a gente dizer que esse grupo existiu com a força, com determinação, com a gratidão, com o companheirismo, com o comprometimento de cada um. Isso aqui para mim foi um dos momentos mais marcantes da minha história, da minha vida, poder recordar isso. Mas o Minuano foi esse grupo que realmente marcou
essa história. E isso é uma coisa que agora com esse documentário aqui, Monique, ele vai se eternizar. Eu tenho certeza disso, por isso a palavra é obrigado. Muito obrigado de coração. E você, jovem, pense no teu futuro. Quem sabe não está aí uma oportunidade de surgir ou ressurgir o grupo de folclore O Minuano. Um abraço e um beijo no coração de cada um.